Seja bem-vindo ao canal Remidos pelo Sangue. Esse é o terceiro vídeo da série Até Quando o Mal Vai Reinar. No primeiro vídeo, nós pudemos observar que quem fez o mundo foi Deus. Então, no primeiro vídeo, na primeira parte, nós vimos que Deus fez todas as coisas. Tudo foi estabelecido por Deus, que o mundo era apenas uma massa sem forma e vazia. E que Deus deu vida a essa massa. E colocou vida nela também. E na segunda parte, nós vimos como o homem foi formado, como a mulher foi formada. Que Deus instituiu o casamento, que foi Deus que instituiu o casamento. E agora, na terceira parte, nós vamos entender como a humanidade chegou a esse estado deplorável, moral, que se encontra hoje. Nós vamos entender a queda do homem. Então, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos entender como se deu a queda da humanidade e quais foram essas consequências. Quais foram as consequências dessa queda? E por que a humanidade caiu? Então, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E a serpente era mais astuto do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: Por certo não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que comeres deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e souberam que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? O homem lhe respondeu: Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Deus lhe perguntou mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? O homem respondeu: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que é isto que fizeste? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Então, esse capítulo é maravilhoso. Aqui, a queda se dá pelo primeiro pecado que a humanidade comete, ou os primeiros seres humanos cometem, que é a desobediência. No versículo 1 diz: E a serpente era mais astuto do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente é Satanás. É um ser astuto, inteligente, esperto. E uma das suas artimanhas, que tem funcionado muito bem na humanidade, é fazer todos acreditarem que ele não existe, que ele é coisa de crente maluco, é coisa de gente que não tem o que fazer, de gente ignorante, porque é assim que as pessoas enxergam os crentes, pessoas ignorantes que acreditam no que um livro velho e empoeirado diz. Então essa é uma estratégia do diabo, fazer você acreditar que ele não existe, porque assim ele pode te enganar.
E esta, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui, o que o diabo fez? Ele enfatizou a proibição. Porque não foi isso que Deus disse. Né? Então ele incutiu o que? A dúvida na cabeça de Eva. E aí a gente se pergunta, por que o diabo escolheu Eva para tropeçar e não escolheu Adão? Primeira coisa, a mulher, ela é sensível na audição. Não é assim quando nós queremos conquistar uma mulher, nós chegamos nela, no ouvido dela, falamos coisas doces, coisas bonitas, coisas agradáveis, não é? E assim vai conquistando a mulher. Então, Satanás, ele é astuto, a própria palavra disse, e a serpente era mais astuto do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele sabia que se chegasse em Adão, ele não ia conseguir convencer Adão de comer do fruto proibido. Então ele fez o quê? Ele foi na mulher. Então ele fez o quê? Incutiu a dúvida nela, falou: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ainda chamou Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus disse, primeiro disse para Adão: Adão, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, menos a árvore do bem e do mal. Essa eu não quero que você coma. E não disse não toque, disse não coma. E o diabo já veio com mentira para Eva, dizendo: foi assim que ele disse para você não tocar também? E aí a mulher vai dizer, e a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele para que não morrais. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Mas a serpente disse à mulher: por certo não morrereis. Aqui é o diabo dizendo que Deus também é mentiroso, de novo. Dizendo que Deus é mentiroso. Dizendo, é claro que você não vai morrer se você comer. Isso aí é papo furado de Deus. Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto aí, os olhos de vocês vão se abrir. Essa acho que é a única verdade que Satanás disse durante toda a sua existência. E sereis como Deus. Mentira. Incutiu aí o quê? A soberba na mulher. Falou: caramba, se eu comer, vou ser igual a Deus. Né? E é mentira do diabo. Conhecendo o bem e o mal. Eles já conheciam o bem, mas não conheciam o mal, porque Deus não queria que eles conhecessem o mal, porque não tinha necessidade. Então o bem eles já conheciam, tinham tudo, tinham a companhia de Deus, tinham liberdade para fazer o que quisessem, para desfrutar de tudo que Deus tinha feito para eles, tinham a ajuda de Deus, tudo que eles precisassem era só pedir diretamente para Deus, e Deus dava para eles. Ou seja, o bem eles já conheciam, mas o mal ainda não, e não era para eles conhecerem, e Deus não queria que eles conhecessem o mal. E a mulher, vendo, versículo 6, e a mulher vendo que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Ou seja, a serpente fez uma propaganda tão boa da árvore, que aquilo aguçou a curiosidade de Eva. E aí Eva, o erro de Eva aqui, foi ela estabelecer um diálogo com Satanás, com a serpente. Ela fez amizade com a serpente. E aí a serpente induziu ela, seduziu ela,
para comer do fruto. Versículo 7, assim, no versículo 6, deu ao seu marido e ele também comeu. Ou seja, precisava da Eva para convencer Adão para comer. Porque se a serpente fosse direto em Adão, não ia dar certo. Então veio a mulher com toda a graça, com toda, olha meu marido, coma desse fruto que é bom, é agradável, é gostoso, e ele comeu. Então, Eva foi um instrumento de Satanás para conseguir fazer o que ele queria. Por quê? Porque Deus disse para Adão não comer. Porque Adão não comendo, a esposa também não comeria. Então, lá no versículo 15 do capítulo 2, o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: podes comer livremente toda a árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem foi para o homem não comer. Então o homem já estava convicto disso, ele já estava certo disso. Então não ia adiantar a serpente chegar no homem, que não ia dar certo. Então a serpente usou o quê? A mulher. Porque a mulher era mais fácil de jogar conversa nela. Porque a mulher vai pela emoção e o homem age pela razão. Versículo 7 do capítulo 3. Então os olhos de ambos foram abertos. Foi a única verdade que o diabo disse aqui. Disse para eles: Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão. E se abriu mesmo. E souberam que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles não sabiam que era nudez. Eles viviam nus, mas não tinham o quê? A malícia. Então o primeiro pecado do ser humano foi a desobediência, que em seguida trouxe o quê? A malícia. Eles viram que estavam nus e aí resolveram se cobrir. Coseram no hebraico significa costurar. Eles costuraram folhas de figueira para tapar a nudez deles. Porque aquilo para eles, aos olhos dele, agora com o mal estabelecido, porque quando eles cometeram o primeiro pecado da desobediência, o mal se instalou na humanidade. E até hoje. Então, a partir da primeira desobediência, do pecado da desobediência, o mal se instalou no mundo. E aí começou a ramificar. A primeira coisa que o mal fez, trouxe para a humanidade, foi o quê? A malícia. A malícia. Por quê? Porque eles viram que estavam nus e resolveram se cobrir. É como eu disse no vídeo anterior, imagine hoje em dia todo mundo andando pelado. Se com roupa, um não respeita o outro, imagine sem roupa nenhuma. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus, todo final de tarde, antes do pecado, da desobediência, antes deles desobedecerem a Deus, antes deles caírem, Deus vinha todo final de tarde bater papo com Adão e com Eva. Com a entrada do mal, do pecado, eles perderam esse privilégio. E se esconderam. A terceira consequência do pecado deles: covardia. Quem se esconde é porque tem medo de alguma coisa, não é? Se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Apocalipse 6,16 é uma coisa muito interessante, que é uma das visões que João tem, que Deus dá para ele, do que iria acontecer na humanidade lá no futuro, muito distante do tempo de João. Apocalipse 16:6 diz assim. Desculpa, Apocalipse 6:16. Vamos voltar aqui.
Apocalipse 6, 16 diz assim: e diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá permanecer em pé? Adão sabia que a punição ia vir. Então, até ele cometer esse pecado, Deus não representava nenhuma ameaça para ele. Mas a partir do momento que ele pecou, ele viu a grande ameaça que Deus era. Lá no versículo, em Apocalipse, João está dizendo que as pessoas, o pecado, elas pecaram tanto, 6,16, que elas falavam assim para as montanhas: caiam sobre nós, nos escondam, para que nós fiquemos fora da face daquele que está sentado no trono. Quem é esse que está sentado no trono? É Deus. E da ira do Cordeiro. Então, se você acha que Deus não fica irado, que Jesus não fica irado, você está muito enganado. Se você tem uma imagem de Deus, que é um velho sentado num trono, só passando a mão na cabeça de um monte de gente pecadora, que não quer saber de se consertar, você está muito enganado. Deus é um Deus irado. E o tempo dele derramar a ira dele sobre a humanidade está muito, mas muito próximo. E ai daqueles que não se consertarem com Deus, daqueles que não se voltarem para Deus, que não deixarem o pecado para trás, que não se arrependerem de seus pecados, vão sentir a ira de Deus, e vão ser como essas pessoas aqui que João viu, querendo se esconder de Deus, porque o grande dia da ira dele vai chegar. E quem é que pode permanecer em pé quando esse dia chegar? Não existe ser humano na face da terra que vai conseguir ficar de pé nesse dia. Então Adão quis se esconder, por quê? Porque ele sabia que a ira de Deus ia vir sobre ele. Então ele diz aqui: se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam. Então aqui é a segunda coisa do pacote que vem do pecado, é o que? A covardia. Versículo 9: mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Aí você se pergunta: mas peraí, Deus não é Deus poderoso, tudo, e ele não sabe onde Adão estava? Claro que Deus sabia. Mas o que aconteceu? Deus quis testar Adão para ver se tinha restado algum resquício da pureza que Deus tinha colocado neles, algum resquício de verdade, de honestidade em que eles tinham sido criados. Então Deus pergunta: para onde está Adão? Para ver se Adão vai mentir. Então Adão fala, o homem lhe respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo. Quarto presentinho aí que vem no pacote do pecado: medo. O ser humano era isento de malícia, covardia e medo. Não tinham isso, não sabiam o que era isso. Isso entrou com o pecado. Adão teve medo. Versículo 10: o homem lhe respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Covardia, se escondeu. Ele viu que estava nu e se escondeu. Então foi covarde, teve medo. E Deus não fez a humanidade para ser covarde. Versículo 11: Deus lhe perguntou mais: quem te mostrou que estavas nu? E Deus faz duas perguntas, essa e mais uma: comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Então a primeira pergunta
Deus quis saber para ele, quem é que te mostrou que você estava nu? Se você não sabia o que era nudez. E a segunda pergunta, você comeu da árvore que eu disse para você não comer, Adão? Claro que Deus sabia que ele tinha comido. Mas o que Deus quis fazer? Testar o quê? A sinceridade de Adão. Para ver se ainda tinha alguma coisa boa dentro dele. Versículo 12. O homem respondeu, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore, e eu comi. Então aqui começa a lambança da humanidade. Lá no versículo 1, aliás, no versículo 6, que é onde a mulher vê que a árvore é boa e tal, e se interessou, foi lá e comeu, aí começou a desandar a humanidade. Aí começou o abismo sem fim. E aí o que Adão faz? O Senhor Deus perguntou para ele, comesse da árvore que eu falei para você não comer, Adão? O que Deus queria que ele respondesse? Deus queria que Adão falasse, Senhor, eu comi. O Senhor falou para mim não comer e eu comi. Eu sou culpado. Por quê? Porque a responsabilidade era de Adão não comer essa maçã. Se só a maçã não, desculpe. A Bíblia não fala que fruto é um fruto, ela não fala qual é. Porque se a mulher comesse e Adão não sei, pode ser que Deus não fizesse nada, mas a responsabilidade está em cima do homem. Assim como nós homens temos a responsabilidade, nós somos provedores, protetores e procriadores. Toda a responsabilidade está sobre nós. Então aqui não foi diferente. A responsabilidade de não comer daquele fruto era de Adão. Então, como entrou o pecado e a maldade, o ser humano desconfigurou. Então o que ele fez? Primeiro que jogar a culpa em Deus. Ele respondeu para Deus, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore. Ou seja, como dizendo, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, eu não tinha comido da árvore. Mas o Senhor inventou de fazer ela para mim, olha o que deu. Então quis jogar a culpa em Deus. E consequentemente na mulher, porque foi ela que deu. E aí ele termina, e eu comi. E aí no versículo 13 Deus vai na mulher agora. Não tirando a responsabilidade do homem, mas ele vai na mulher agora. O Senhor Deus perguntou à mulher, que é isto que fizeste? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Bom, aqui a mulher também jogando a responsabilidade para outro. Jogou para a serpente. Não que a serpente ou Satanás não tenha sua parcela de culpa. Mas a mulher disse, a serpente me enganou. Eva ela foi enganada sim, mas ela não estava 100% enganada, porque lá no versículo 3, no versículo 2, ela diz para a serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela sabia que não era para comer desse fruto. Ela sabia, mas o que aconteceu? Eles já conheciam bem, e agora, e aí depois conheceram o mal e escolheram o mal. Então a partir daqui, a humanidade começa a caminhar para um abismo sem fim. Aqui começa a descaracterização da moral e da ética da humanidade. A partir daqui o ser humano mente, trai, mata, se acovarda, joga a culpa dele nos outros, procura culpados para se libertar da sua culpa. Aqui o ser humano decaiu de vez, e aí não tem mais jeito. Aliás, tem jeito, lá na frente nós vamos ver.
Mas aqui começa o reinado do mal. Aqui começa o mal reinar na terra e na humanidade. Por quê? Por causa da desobediência. O primeiro pecado que o ser humano cometeu. Desobedeceu uma norma de Deus. Não era nem lei ainda, que Deus não tinha feito as leis. Era uma norma que Deus estabeleceu naquele lugar que Ele criou, dizendo: vocês podem desfrutar livremente de tudo aqui. Eu só não quero que vocês mexam nessa árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do bem e do mal. Não coma dela. E aí a gente se pergunta: mas por que Deus não cercou com arame farpado? Não colocou câmera de segurança? Não colocou uns guardas lá, uns anjos guardando a árvore? Não colocou alarme para o homem não chegar lá perto? Porque o homem tinha livre-arbítrio de escolher comer ou não. Porque o homem era livre. Não cabia, não tinha necessidade de pôr esse aparato todo para proteger uma coisa que Deus não queria que tocar, que comesse. Mas a mulher induzida por Satanás trouxe o mal para todos nós até hoje. Então, essa terceira parte, nós vimos a queda da humanidade. O porquê que a humanidade decaiu tanto e continua decaindo e não vai ter, e não tem salvação isso. A depravação do ser humano, a maldade, a mentira, a covardia, não tem como retroceder, voltar para o que era antes. Mas Deus vai fazer uma coisa nova. Nós não vamos ver isso agora. Mas Deus vai fazer coisas novas, um lugar novo para se viver. E lá na frente, no quarto vídeo, e provavelmente será o último, nós vamos ver qual atitude Deus tomou para resgatar a humanidade. Embora muitos não serão resgatados. Por quê? Porque gostam de viver no pecado. Porque o pecado, ele é atraente. O pecado, ele é gostoso. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra diz também que a porta estreita, são poucos os que passarão por ela. Mas o caminho largo, são muitos que vão passar por ele. A porta estreita é Jesus. O caminho largo é a perdição, é os pecados da carne, as iguarias que o mundo oferece para as pessoas. Prostituição, droga, dinheiro fácil, corrupção. Tudo isso é o caminho largo que a Bíblia diz. Então muitos não vão querer largar isso. Porque é gostoso, é atraente. O pecado é atraente. Mas justamente por isso, ele é atraente. Mas o gosto dele no final é amargo. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E a morte, que morte é essa? A morte eterna. Uma vida eterna longe de Deus. Porque assim, se você morrer hoje sem salvação, porque quem salva é Jesus Cristo, não é a Umbanda que salva, não é a placa da igreja que salva, não é o catolicismo que salva, não é a maçonaria que salva, é Jesus, é o único que salva. E para nós termos a salvação, nós temos que ir até Ele. Nós temos que crer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, e assim, se alguém morrer hoje sem salvação, o dia que estiver diante do grande trono, no dia do julgamento de Deus, que haverá um dia que Deus julgará todos nós, não vai ter volta, você não vai poder se arrepender. Você não vai poder dizer: olha, nunca ninguém falou de você para mim, Deus.
Nunca ninguém falou da palavra para mim, nunca ninguém disse que eu estava no pecado. Você não vai poder dizer isso para Deus, porque você está ouvindo esse vídeo, você está assistindo esse vídeo agora. Não vai ter desculpas, não tem como voltar atrás, depois que morreu, acabou a chance. Não tem mais chance, não tem mais volta. A chance é hoje, a chance é agora, é o agora. Abandone os pecados, abandone a prostituição, abandone as drogas, abandone a bebida, abandone o vício. Porque tudo isso é para te levar para o caminho largo, que muitos passarão por ele. Isso quer dizer que muitos vão se perder, muitos vão perder a salvação. Então, que essa palavra tenha atingido o seu coração, que Deus tenha tocado em você, tenha falado com você. E no quarto vídeo, eu acredito que nós vamos encerrar essa sequência de vídeos, e nós vamos entender até quando o mal vai reinar na terra. Porque o mal reina absoluto, mas o mal ainda não tomou conta de tudo, porque Deus não permitiu. Porque a igreja, os crentes, esse que você fala, crente chato, esse crente fanático, esse crente maluco, é você que diz isso. É por causa deles, das orações deles, que o mundo ainda não foi tomado pelo mal. É por causa deles que você ainda não foi estragado pelo mal. Porque as orações fazem com que Deus segure o mal até o dia em que Deus estabeleceu para que ele seja solto para fazer o que quiser. Então, que você possa refletir sobre essa palavra, que Deus possa tocar no seu coração. E no quarto vídeo nós vamos ver até quando esse mundo perdido, esse mundo podre, caído, corrupto e corrompido vai durar. Então fique com Deus e até a próxima.